Boa noite, vamos aqui nos preparando para a nossa live e o tema de hoje, felicidade na diversidade. Vamos trabalhar aqui, colocando. Boa noite para quem está chegando. Que bom estar com vocês agora. E para quem já conhece nossas lives, sejam bem-vindos. Boa noite, Joário. Que coisa boa estar participando aqui. Camila, Pedro. Enfim, para quem assiste a nossa fala, eu sempre peço para colocar uma água próximo aonde você estiver, que nós vamos precisar fluidificar essa água no final, né? Após a prece. Então é bom que vocês já deixem essa água, já procurem um local bem tranquilo para ficar, porque nós, na conversa de hoje, após a gente vai fazer um relaxamento, uma vibração, que com certeza vai melhorar muito a nossa mente. Então, para quem está chegando, sejam bem-vindos. O tema de hoje vai ser felicidade na diversidade. Será que é possível ser feliz com tantas notícias pesadas? Nós vamos trabalhar isso hoje, mas antes vamos fazer a nossa prece inicial para que possamos entrar em sintonia com o mais alto e assim podermos fazer essa ponte de energia entre os dois planos. Então vamos deixar os nossos olhos fechados, vamos pedir ao Mestre amado permissão para que a espiritualidade do Grupo Espírita Renascer, todos os trabalhadores abnegados, possam fazer essa ponte de ligação. Neste momento, façamos de conta que estamos naquela sala, na nossa doutrinária, e que recebendo toda aquela carga de energia que enche os nossos corações de calma, de tranquilidade, de paz, que é o que mais a gente precisa. Que o Mestre amado permita, com sua permissão, possamos começar o trabalho da noite de hoje. Assim seja. Pronto? A prece já está feita, a minha água já está aqui de lado, eu espero que a sua já esteja aí. E vamos falar como é que vai nascer ou já tem essa felicidade na diversidade. Eu vou lembrar um exemplo que eu li muito tempo atrás. Boa noite, tudo de bom, obrigada. Um exemplo que eu gosto muito de falar nas minhas palestras, que é sobre a ostra. A ostra, eu não sei se vocês sabem que é dentro da ostra que se retira a pérola. A pérola, boa noite, a pérola é uma joia bastante requisitada, né, no meio social e de um valor imensurável, mas para a produção da pérola, vocês nunca imaginaram como? Pois bem, ao bater na concha, né, a água, alguma coisa que bate na concha, a concha vai soltando um néctar, que ele chama, nácar. E esse nácar, ele vai ficando um pouco endurecido, certo? E esse endurecimento, a cada ataque que a ostra recebe, ela vai ficando mais forte e, consequentemente, vai produzindo. E no final está a pérola. Pois bem, assim somos nós. Quando somos provocados, quando somos testados, então nós nos fortalecemos. E esse fortalecimento,
ele começa a partir do momento que a gente abre a mente, abre os nossos corações e abre a mente. Porque numa época pandêmica como estamos hoje, é preciso entender exatamente, fazer de conta que a felicidade é como essa pérola que está dentro de nós. E ela pode ser retirada a qualquer momento, dependendo da nossa vontade. Pois bem, se a pérola sai da concha, através das agressões, ela forma aquela coisa linda, pérola, retira de dentro da concha e tem um valor financeiro alto. Nós temos a felicidade que vai se fortalecendo com as batidas que porventura recebemos. E aí a felicidade vai nascendo com tudo isso. Então, mesmo com problemas, nós não podemos desanimar. Nós não podemos interromper os ideais espiritualizados que estão se formando dentro dos nossos corações. Então, quando a gente persiste, insiste, o clarão aparece. É só exercitar a fé que está lá dentro, bem latente. Olha, vamos lembrar a serra. Eu gosto muito de usar a natureza para trazer os exemplos para nós. Hoje, as serras, de um modo geral, estão bem verdinhas. Mas, no período de seca, você fica com a vegetação de cor marrom, preta, então você não vê nada verde. Então, com pouco tempo, com pequenas, só basta umas neblinas para o painel visual já ir modificando. Então, é exatamente o que existe dentro de nós. Nós, em determinado momento, nós estamos com essa visualização marrom, enegrecida, mas quando a gente começa a injetar gotas do Evangelho, de esperança, consequentemente, nós estamos colocando verde, colocando cor na nossa mente. Então, hoje é um dia muito especial. E eu quero lembrar que é o Dia das Mães. O Dia das Mães é o dom da vida. É o dom, são elas exatamente que passam 9 meses carregando seus filhos na incubadora do amor, que é o útero, e colocar na terra. Eu me lembro numa palestra de Divaldo Pereira Franco, que ele contou o exemplo de uma pessoa que estava muito magoada com sua mãe e que ele disse que a perdoasse, porque apesar de todos os problemas enfrentados, ela ainda merecia o perdão só pelo fato de ter permitido ele nascer, ela nascer. Então, o dom da vida, muitas vezes que as mães, aquelas que abandonam seus filhos, que jogam no relento, elas ainda merecem o perdão pelo fato de ter originado a vida, porque é algo muito grave, às vezes acontece na relação de família, que deixam marcas profundas, né? E eu digo sempre que você perdoar uma criança é fácil, a criança pode dizer bastante coisas grosseiras, porém, quando, de repente, quando nós precisamos delas, elas sorrirem, e aquilo por si só já basta para que possamos entender que a criança, ela faz daquela forma involuntária. Então, o que é que a gente entende? Que às vezes a ignorância de um familiar ou de alguém pode se comportar de forma equivocada, mas que nós precisamos perdoar, porque é difícil às vezes perdoar uma pessoa bem próxima, até é mais fácil perdoar uma pessoa distante. Aí chama de ingratidão, junta um bocado de situações que não são tão boas para
identificar a situação em pauta. Pois bem, a sabedoria da paz é uma das riquezas maiores para que a gente possa absorver a felicidade. Pronto, no Dia das Mães, como no dia de hoje, que todos nós estamos aproveitando esse momento, mas você tem que ter a capacidade de ser carinhoso com sua mãe, não só no período, no dia do seu dia de festejar o Dia das Mães, mas também nos dias posteriores, né? Porque o abandono só existe asilos porque não tem famílias para cuidar dos seus idosos. Só existe orfanatos porque não tem famílias para cuidar das suas crianças, ou então crianças que foram abandonadas se outras famílias adotassem. Então, a presença de orfanatos e de asilos, né, para crianças e para idosos, consequentemente, identifica ainda a falta de amor que precisa ser restaurado nesse momento tão difícil. Então, a felicidade, ela tem que andar de mãos dadas assim com a fé. Porque em algum momento que a pessoa fraquejar, aí você utiliza aquelas gotas de otimismo para que restabeleça o seu íntimo e principalmente a sua mente. A nossa casa mental precisa de vez por outra fazer uma varredura, fazer uma limpeza. Eu digo sempre, falo sempre nas minhas palestras. A casa mental é igual à nossa casa física. Quando você sai de férias, pelo menos por um período de uma semana, ao retornar, você vai encontrar poeira, você vai encontrar algum animal, algo que insetos que possam visitar, e ela estava fechada. Então, assim, a nossa casa mental também em algum momento está empoeirada, em algum momento nós precisamos arejar, principalmente nesse período pandêmico. Então, a gente precisa se abrir para a vida, para que a vida possa interagir dentro de nós. É preciso ter essa abertura sem medo de ser feliz, sem medo de ter a felicidade comprometida a não ser com você mesmo. Então, o que a gente precisa ter? Acreditar no futuro. É preciso acreditar no futuro de forma muito clara, de forma muito consciente. Pois bem, o que a gente precisa trabalhar e servir sempre? Porque no trabalho, eu falo que quando você está com um problema, então, se sua casa toda está arrumada, vá para o seu guarda-roupa. Se tiver arrumado, tira tudo e reinventa uma forma de organizar para que você possa passar por esse período que tua mente está perturbando de forma mais leve. E a mente ocupada, ela te proporciona, em determinado momento, toda essa forma arejante de viver. Os espíritos benfeitores, eles estão ali o tempo todo para nos ajudar. Eles estão ali na certeza e sem cobrar nada, sem pedir permissão para te acompanhar no sentido de doar-se. Então, o que a gente precisa? Perdoar. Ai, Soraya, é tão difícil perdoar. Jesus mandou perdoar 70 vezes 7, mas eu não consigo. Realmente, a gente precisa entender que não é fácil por conta das nossas imperfeições. Porque se nós não fôssemos perfeitos, como orgulho, que é realmente um dos fatores que mais prejudica as nossas vidas, é exatamente o orgulho. O orgulho que estraga a relação. Não é isso, Pedro? Então, assim, o que a gente precisa fazer? Perdoar. Perdoar 70 vezes 7. Porque quem perdoa, quando se perdoa, ninguém vai atrás de perguntar, diz, eu vou perdoar, mas eu tinha razão. Porque, na verdade, quando você perdoa, você
exatamente estar sem precisar perguntar o que é que se você tem razão ou não tem razão. Porque o perdão, em sua totalidade, é algo que, primeiro, participa, começa em si mesmo. Então, se a pérola é feita dentro da ostra, através das pancadas, a felicidade também é construída através da diversidade, daquilo que a gente está... Boa noite, Maxwell. Daquilo que a gente está pensando. Então, o que é que a gente precisa? Precisa entender que nós fomos criados todos para a felicidade. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, todos nós que tivemos oportunidade de fazer alguém feliz, devemos fazer de forma consciente, de forma para que você possa se sentir bem, porque o bem é tão bom que você tem a sensação que o corpo está mais leve, seu coração começa a sorrir, o dia se torna mais leve. Então, fazer o bem é algo tão bom que começa em nós mesmos. O que é que a gente tem que ter? Confiança. E essa confiança é bem próxima da fé. A espiritualidade mostra o tempo todo que nós não estamos sozinhos. Nós estamos muito mais acompanhados do que você imagina. A nossa vida é um verdadeiro Big Brother, que estamos o tempo todo cercados de espíritos para que nos influenciando. E aí, Soraya, os espíritos maus, os espíritos bonitos. Não, seja você, não fique se preocupando em atender um espírito mau, não. Ou atender a quem quer que for, porque o bem é o maior antídoto contra qualquer tipo de invasão do plano espiritual ou das famosas trevas, como nós chamamos. Então, nós primeiro fomos co-criados para esta felicidade, e essa felicidade vai começar dentro de nós, começando a conquistar a nós mesmos. Conquiste a nós mesmos. Então, vejamos. O orgulho é uma grave doença, diz o espírito do Joana de Ângelo. O orgulho é uma grave doença espiritual que infecta a alma. Então, tal qual os vírus, bactérias infectam o corpo, o orgulho, a vaidade e outros sentimentos são doenças da alma que infectam a alma. Então, é preciso que possamos entender a importância de você estar bem consigo mesmo. Um sábio na antiguidade já dizia, conhece-te a ti mesmo. Então, a partir do momento que a gente tem possibilidade, né, de crescer, sendo feliz, sem prejudicar ninguém, sem estar, porque às vezes a pessoa faz algo, eu digo sempre, faz algo bem escondido, na internet, não sei o que, ninguém está vendo. Mas está assim, a espiritualidade acompanha principalmente aqueles espíritos infelizes, eles acompanham as mentes das pessoas que estão com predisposição a fazer o mal. As pessoas que têm predisposição a fazer o bem, consequentemente, teremos pessoas, espíritos, que têm essa mesma capacidade de motivar. Aí a pessoa, eu tenho medo de espírito mal. Não tenha medo, não. Corrija você mesmo, que você sabe o que é que prejudica o outro. Você sabe o que é que prejudica outra pessoa. E ainda mais tem uma referência. Aquilo que eu estou fazendo se fosse comigo, me prejudicaria? Você espera a resposta. Se te prejudicaria, então isso é uma referência para que não possa fazer com outra pessoa, para não te trazer a infelicidade. Então, o oposto da felicidade
é justamente o momento em que você não tem a chance de ser feliz, porque você ocupou seus espaços na sua mente de forma desordenada. Então, as pessoas que têm orgulho, né, aquele orgulho ferido, são aquelas pessoas que têm a baixa estima muito, 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 muito baixa, porque elas precisam se fazer de forte machucando alguém, e não é assim. Os fortes, eles estão por si só, eles são naturalmente humildes. Jesus foi a referência, né? Em termos de fortaleza, de amor, e ele era exatamente isso. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, apedrejar os espelhos da ilusão que nós mesmos criamos. Nós temos esse espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito do que eu? Boa noite. Então, o que a gente tem que fazer? Apedrejar, retirar esse espelho das ilusões, né, do ilusório daquilo que a gente está pensando. Então, o severo desafio é justamente a gente acabar com os aduladores da vaidade, que nós aqui criamos. Nós criamos esse aduladores da vaidade. Eles estão ali muito próximo, porque nós é quem criamos essa proposta. Boa noite. Essa proposta, então, retirar os espelhos ilusórios que nós criamos, retirar os bajuladores da nossa vaidade, é outra coisa que precisa ser retirada, e, acima de tudo, resgatar aquilo que nós queremos verdadeiramente, que é a felicidade que nós estamos buscando. Então, quando a gente está nessa proposta, eu tenho uma proposta de ser feliz. Então, essa proposta de ser feliz, ela tem que ter, buscar, mas como é que eu vou começar? Primeiro, você tenha coragem de encontrar a verdade que está dentro de si. Às vezes, ela está de forma camuflada, ela está de forma discreta, ela está de forma que você nem percebe, mas você tem medo de encontrá-la. Então, você deixa lá naquele cantinho bem guardado, nas gavetas ilusórias que você condiciona no seu corpo físico. Então, se você retirar os espelhos das ilusões, retirar das gavetas algo que te adule constantemente, né? As vaidades pessoais, certo? E buscar exatamente as paisagens exuberantes que a verdade nos traz, aí sim, aí nós vamos corrigir aquilo que a gente tem, que são os vírus infectantes da alma. Os vírus infectantes da alma, ela se trata com evangeloterapia, com a prática do bem-servir, com a prática da caridade, com muito mais vontade de estarmos juntos, de querermos estarmos juntos, de estar nesse processo de mudança que nós precisamos. Então, corrigir as propostas que são equivocadas e tomar o antídoto para que as doenças da alma não invadam o nosso espírito e tenha mais dificuldade para o equilíbrio. Porque nós todos somos merecedores da felicidade. Não tem ninguém maior nem menor. Todos nós nascemos iguais e com a proposta que Jesus jamais tem comportamento desigual. A desigualdade foram criada por quem? Por nós, homens. Um golinho aqui da minha água. Então, o oposto da felicidade é a insatisfação. É aquela pessoa que é insatisfeita no trabalho, é insatisfeita com a vida, com a casa, com o chinelo, com tudo.
Então, nós precisamos entender que essa proposta de insatisfação, ela começa em nós. No início, quem não viu o início da nossa fala, eu disse que a ostra, ela colhe a pérola, e a pérola é produzida pelo nácar, que são substâncias através da agressão na ostra, ela começa a soltar essa substância que vai endurecendo até fazer a pérola. Então, nossa condição também é como a felicidade é como exatamente como essa ostra que conserva a pérola. A pérola é nossa felicidade. Então, ser feliz começa com alinhamentos das atitudes. Alinhamento, você começa a alinhar e olha, não tem carteira, não tem aqui um alfabetozinho para dizer o que você deve ou não fazer, que você sabe. Todos nós sabemos de uma forma, ou pela forma religiosa, ou então pela própria formação da educação, que permite entender a importância de alinhar as atitudes positivas. Atitudes positivas, elas nos proporcionam um bem-estar que, consequentemente, nós teremos no dia a dia. Veja bem, quando o corpo físico está cansado, há um reflexo natural do humor. Há um reflexo natural do humor. Então, é preciso que, se a nossa mente está cansada, com atitudes inadequadas, nós também vamos ter atitudes diferentes no humor. Então, viver feliz hoje, um pouco melhor amanhã e assim por diante. O Espírito Emmanuel, ele diz assim, caminha, nem que seja 1 milímetro por dia, mas caminha. Porque parado não pode estar. Quando você para, uma rua movimentada, no mínimo que você vai provocar é o quê? É um acidente, roubar seu carro e assim por diante. Então, a partir do momento que você começar a parar, aí as coisas não vai ser assim não. Veja bem, para que a gente possa ser feliz, ter felicidade na diversidade, não é uma coisa de imediata. Você não é como comprar na farmácia e chegar e dizer, me dá aí uma cápsula de felicidade. Não é assim. É uma sequência que você começa a trilhar a partir do momento que você se dedica a fazer isso. Aquilo que te dá prazer com pequenas coisas. A respiração para mim hoje é um momento de felicidade. Olha, respirar, geralmente eu boto aqui um ranchinho de flores, sentir esse perfume do bugari, para mim é um momento de felicidade. Então, há algo simples que você possa fazer e achar que nesse momento você tem um instante de felicidade. Então, ser feliz termina sendo um alinhamento das condutas que você possa, porventura, trabalhar. Então, viver feliz hoje, viver feliz um pouquinho amanhã e viver feliz mais ainda depois da manhã e assim por diante, aumentando um pouquinho a cada dia. Achando bom o seu café da manhã, sorrindo para a vida, abrindo a janela da alma, trabalhando constantemente o seu bem-estar e quebrando o espelhinho das falsas ilusões e dos comportamentos fúteis que a própria sociedade nos conduz. Então, não existe imediatismo na felicidade, não. É esse crescimento contínuo. Então, vamos começar porque renovar as ideias. Então, renovando as ideias, começa a ser esse somatório, esse alinhamento de algo que precisa ser festa. Olha, Jesus foi o pedagogo maior
por excelência, porque ele nos ensinou a pedagogia do amor. Então, nós devemos trazer para nós, para dentro da nossa casa mental, a pedagogia do amor que Jesus nos proporcionou, de forma que possamos ser felizes de forma adequada, tá? Não aquela felicidade fútil que se acaba rápido com o prazer do álcool. Não é isso. É uma felicidade de você estar de manhã acordando e saber que está vivo e dizer: obrigada, Senhor, por estar aqui. Obrigada, Senhor, porque eu estou vivo, estou feliz. Mesmo as pernas doendo, a coluna incomodando um pouco, mas eu sou feliz. Olha, os grandes exemplos da humanidade, eles tinham doenças severas. Irmã Dulce, ela dormia quase sentada por conta de um efizema pulmonar. E mesmo assim não parava de servir. Porque eu acredito, Chico Xavier disse que quando você começa ajudando aquelas outras pessoas, você vai perceber que suas dores são menores do que aquelas que estão chegando de outras pessoas. Então, a luz que clareamos o caminho alheio dos outros é crédito para a nossa vida. Olha que coisa linda que Joana de Ângeles fala. A luz que clareamos a vida de outras pessoas é crédito que estamos guardando para o futuro. Então, mais na frente, Jesus, no seu íntimo, ele fala exatamente do equilíbrio e da necessidade da paz que devemos estabelecer no nosso corpo físico. Então, o que é que a gente tem para conhecer? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Mas que verdade está falando? Essa verdade está onde? Essa verdade está em todos os lugares. É a verdade que você precisa encontrar para te fazer feliz. Olha, mas tenha cuidado com os espelhos ilusórios que permitem as bajulações excessivas do teu eu, do teu ego, prejudicando a caminhada. Então é preciso ter cuidado com isso aí. É preciso ter um senso crítico. Não que você precisa estar se mutilando, né, por algo, não é isso. Mas saber realmente o que te quer pela frente. Então, não basta. Conhecer não basta. É necessário também transformar-se para melhor. Então, não é só conhecer. Eu conheço a verdade e não vou me modificar. Eu sei o que está acontecendo e não vou te modificar. Abrir as janelas da alma. Isso é muito importante. Abrir as janelas da alma e da nossa casa mental para fazer automaticamente a higienização que precisamos. Pergunte a si mesma, de que depende a sua felicidade? Você já perguntou a si mesma de que depende a sua felicidade? Porque tem gente mais preocupada com a felicidade, com o que o vizinho vai pensar da sua felicidade do que você mesmo. Na internet é interessante que a gente encontra esses excessos porque as pessoas se passam na internet. Né? Eles jogam aquilo que realmente tem vontade. Então, mas você precisa, quando chegar de noite em seu travesseiro, perguntar se você é feliz na sua casa, no seu espaço, na sua vida, se isso é importante. Isso sim é que vai permitir a felicidade. A felicidade, ela tem preço, será, gente?
Será que só as pessoas que têm dinheiro são felizes? Claro que não. A felicidade é um estado de espírito que muitas vezes a riqueza não permite. Tem preço a felicidade? Não tem preço a felicidade. O que eu preciso fazer para despertar em mim o interesse de ser feliz e de buscar a felicidade? O que é que devemos fazer? Nós devemos trabalhar primeiro os nossos conflitos internos e fazer os alinhamentos que precisamos, né? Então, o que é que a gente precisa? Retirar os espelhos ilusórios, as utopias, né? Que faz fugir a realidade e viver no mundo real. Num mundo que pequenas ações vai permitir a tua felicidade. Pedro diz que não tem preço, mas é uma conquista de cada um de nós. É verdade, é uma conquista. Cada um vai conquistando devagarzinho, crescendo degrau a degrau. Tá, Thiago? E é isso aí que faz gostoso, porque quando você vence os obstáculos, é igual às provas de matemática, história, que possam dificultar no aprendizado, e de repente quando você passa, tira uma nota boa, você chega eufórico em casa, esse momento é um momento de felicidade. Então, o que é que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa entender. Eu não sei o que é que vocês entendem por burilamento. Burilamento é exatamente o aperfeiçoamento das nossas condutas, o alinhamento das nossas condutas. Todo mundo sabe que podar árvores, elas nascem mais, a podação, elas nascem mais frondosa, mais com as folhas mais sadias, ela nasce com toda a vitalidade, né? Então, em vez em quando, nós precisamos realmente ter essa atitude de podar algumas coisas, alguns sentimentos que, porventura, estão em nossas mentes, né? Então, ninguém é destinado a sofrer. Ninguém é destinado a sofrer. O Evangelho de Jesus é luz no mundo. O Evangelho de Jesus é luz no mundo. Você tem condutas engessadas? Você já perguntou a si mesmo? Quais? Quais as condutas que você tem engessadas? Primeiro você tem que entender que querer é poder. E a partir do momento que eu quero ser feliz, eu tenho que encontrar essa felicidade e vou me modelando a ela. Porque a nossa mente, ela produz aquilo que gostaríamos que acontecesse. E começa a, vamos dizer, passar para o corpo físico. Somatizar no corpo físico. A palavra tinha fugido, mas voltou. Então, aprende primeiro a selecionar os pensamentos. Pensamentos que não são tão legais, você tem que retirar, principalmente à noite. Você não pode permitir que haja uma invasão na sua mente, tá? Para que essa invasão saia de si mesmo, tá? Então, procura a causa primeiro do teu sofrimento. Primeiro tem que encontrar a causa. Depois você tem que selecionar os pensamentos. Só a prece não basta. É preciso você ter fé e você ter que colocar em prática. Porque a fé por si só, botar no carro, botar a placa dentro do quarto, por todo canto, e você não ter a proposta,
Então, preservar no bem é caminhar. Isso que tem que ser feito. Colocar sementes de bondade na caminhada. Isso aí é importante. Nós vamos começar a fazer um fechamento. Preservar o bem e caminhar. Colocar sementes de boa vontade na caminhada. A vida, ela se apresenta exatamente conforme o seu interior. Então, vamos começar a refazer os equívocos que a vida nos proporcionou. Gente, no final eu vou fazer uma higienização mental e na residência também, tá bem? Nós vamos, quem não pegou ainda um copo d'água, é preciso pegar esse copo d'água e a gente vai já fazer quando concluir aqui, nós vamos fazer uma higienização em nossas mentes, no nosso corpo. Então, vamos cultivar, fazendo os fechamentos, cultivar a esperança, vamos libertar de mágoas e sofrimentos, vamos procurar pensamentos elevados, tudo isso o Espírito Joana de Ângelo que manda nos fazer. Jesus fala da paz o tempo todo, então nós devemos encontrá-la. A falta é cometida pela imperfeição, então devemos corrigir em nós mesmos tudo isso. A felicidade incomoda às vezes a outras pessoas. Eu até achei interessante uma fala de Padre Fábio de Mello, e que ele disse que amigo mesmo é aquela pessoa que fica feliz com sua felicidade. Porque quando você está nas desgraças, até os inimigos aparecem para se fazer de amigo. E ver uma pessoa feliz e ser feliz também com ela é uma grandeza de uma alma muito boa. Ser feliz com a felicidade dos outros. Trabalhadores de última hora, nós devemos estar preparados. É preciso entender que a beleza passa, o vigor acaba, porém, nós estamos presentes aqui como os filhos de Deus. O mal é transitório. O mal é transitório. Então, nós devemos lapidar primeiro as arestas que temos em nosso interior. Começa a aprender com o silêncio. Aprende com o silêncio. O pessimismo leva à fraqueza, diz o Espírito Joana de Ângelo. Isso é importante. O pessimismo leva à fraqueza e também porque começa o corpo físico, a pessoa baixa a imunidade e fica sujeito exposto a mais doença. Então, o otimismo, ele permite tudo isso, a motivar, ter essas como se diz, essas defesas orgânicas bem maior. Então, o otimismo, diz o Espírito Joana de Ângelo, que é a fé em ação. A vida é feita de erros e acertos. Quem não erra? Quem atire a primeira pedra quem não tiver pecado? Quem nunca cometeu erro? Então, não tem essa palmatóriazinha da sociedade, não. Não sejamos palmatória da sociedade, não. Do indivíduo, isso não pode e tal. A independência para pensar e para amadurecer. Nós precisamos ter esse tempo, né, de pensar e de agradecer. Observa essa capacidade de amar e ter cuidado com a velocidade da modernidade. Porque a modernidade tudo pode, né? Então é preciso ter cuidado com tudo isso. A filosofia de Jesus, ela atravessou séculos. Ela atravessou séculos. O progresso é a lei natural para todos. O homem de bem é bom, é humano e é o quê? Benevolente. E a mente vazia tem o quê? Espaço vazio, espaço ocupado com coisas desocupadas, do mesmo nível.
tá? Nunca se fez tão necessária a mensagem de Jesus como agora. Mensagem de esperança, que o mundo melhora. Jesus, ele foi modelo e guia o tempo todo. Então, vamos fazer um encerramento dizendo que fazer o bem afasta o mal. Energias renovadoras, trabalho produtivo. Paz traz vitalidade. Saúde traz alegria. Sorrisos traz alma em paz. Porque todos nós sabemos isso, porém nem todo doente quer ser curado. Tem pessoas que gostam de ficar nessa situação de se sentir doente. Então, a raiva, ela traz toxinas ao corpo e impede a nossa felicidade. A felicidade tem que ser dentro de nós como a pérola. Ressentimento são venenos deglutidos, diz Joana de Ângeles. Felizes aqueles que amam, que servem e crê. Evita o negativismo e o pessimismo. Mais um gole de água. O perfume do amor emprega as mãos de quem está fazendo bem. A oração é medicamento interior e caminho e portas largas para a felicidade. Então, equilíbrio emocional, meus irmãos, e espiritual vai depender de quem? De nós. Não sejamos guilhotinas de moral alheia, nem palmatória do mundo, nem carrascos dos nossos erros. Nós podemos também ser carrasco, não. Perdoa-te, de Joana de Ângeles, porque às vezes tem algo tão grave que nós praticamos que a gente não se perdoa, mas é hora de se perdoar também. Perdoa-te. Então, encerrando, o esforço vence os obstáculos e ajuda-te, e o céu te ajudará. A felicidade nasce de dentro para fora. Meus irmãos, agora vamos fazer uma limpeza, uma prece. Quem tiver fé vai aguardar em casa, nesse instante. Desliga aí essa luz, por favor. Quem tiver em casa vai acompanhar bem isso daí. Vou desligar aqui a luz para ficar um pouco melhor para o equilíbrio. Vou ver se coloca aqui uma musiquinha para melhor a gente trabalhar, né? Pronto. Vamos deixar os nossos olhos fechados. Já estão com a águazinha aí. Então, fecha os olhos, deixa um espaçozinho bem legal para você ficar. Então, deixa os olhos fechados, a coluninha bem retinha na cadeira, os pés bem firmes no chão. E vamos pedir à espiritualidade superior, a mentora do Grupo Espírita Renascer, que visite nesse instante primeiro os lares de todos aqueles que estão agora nessa live, que eles possam retirar de lá, convidar todos os espíritos que porventura estejam por lá, que estejam ainda sem entender que já partiram. Vamos pedir para que eles sejam encaminhados aos albergues do Grupo Espírita Renascer, que eles lá possam fazer seu tratamento. Então, que todas as casas, nesse instante, possam serem limpas, possam estar com todos os irmãos, espíritos que estão aí, que eles possam serem encaminhados ao Grupo Espírita Renascer. Vamos pedir à falange do Dr. Bezerra de Menezes para que possam também ajudar todos aqueles que estejam com problemas de saúde, principalmente num período tão difícil, onde tantas dores
estão lacerando os corações de tanta gente nesse momento. Então, com esse pensamento, mestre amado, nós vamos encerrar a nossa reunião com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, assim seja. Com essa prece, meus irmãos, nós encerramos, desejando a todas as mães um dia repleto de muita energia e que o Mestre Jesus seja nossa esperança constante até o próximo domingo, se Deus permitir. Assim seja.